Olá, boa tarde. Começamos mais um ABC das Mães. E para começar, eu quero fazer aqui um convite para você que ainda não segue todas as nossas redes sociais. Poxa, segue lá. Tem o Instagram, @ABC das Mães, a fanpage e o grupo no Facebook, onde nós abordamos os diversos temas aí maternos, femininos. Tem muito desconto por lá, o nosso bate-papo é 24 horas. Lembrando que agora o nosso ABC das Mães é diário aqui na TV+, mas os nossos papos continuam lá nas redes sociais. E hoje, minha gente, nós vamos falar, agosto é o mês da amamentação, né? Então nós vamos fazer aqui uma homenagem e explicar e abordar um pouco mais sobre esse assunto, que é a amamentação. Mas antes da gente entrar nesse tema tão lindo, tão sério, eu vou convidar todas vocês, eu quero dar uma dica para vocês, para você que ainda não fechou a sua festa. Modéstia à parte, o melhor buffet aí do nosso ABC, Alegro Bambini. Ele tem cortesias especiais para quem é do ABC das Mães. E olha essa promoção, gente. Essa tá pesada, hein? Promoção Alegro Bambini, à vista R$ 3.499 para festas de segunda a quinta-feira para 50 pessoas. Lembrando que nos demais dias tem promoções também para vocês, tá bom? Tem cortesias especiais, só chegar lá, falar com o Felipe, com a Thalita, com a Lelê. Olha, sou do ABC das Mães, que com certeza tem cortesia. Olha lá, todos os brinquedos passam por manutenção, são novos. É um buffet, gente, fiz as contas aqui rapidamente para vocês. São 13 brinquedos para as crianças. A monitoria, gente, que é fora de série, são maravilhosos, tem dança, tem baladinha. São, de fato, monitores que brincam com as crianças, né? Nada de ficar lá encostado no brinquedo, tem que brincar, tem que se divertir, tem que botar a família inteira para se divertir. Quero mandar um beijo aí para todos do Alegro Bambini. Então, se você ainda não fechou sua festa e quer fechar, entre em contato que eu tenho certeza que você vai se surpreender e adorar, tá bom? Agora sim, vamos à nossa convidada. Eu estou aqui com a doutora Aline Vieira, que é ginecologista. Ela estará aqui quinzenalmente com a gente, né, doutora Aline? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Pelo convite. E a doutora Aline agora, vai ser a nossa ginecologista aqui do ABC das Mães. Nós vamos trazer diversos temas, inclusive quero pedir para vocês, tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira abordar? Manda pra gente no contato @abcdasmães.com.br, porque a sua sugestão pode virar o tema da nossa entrevista aqui. Mas para começar o nosso mês de agosto aí, nós vamos falar aí da amamentação, que é comemorada aí durante todo esse mês, né? A principal dúvida aqui, vamos começar aqui falando sobre a amamentação, é o tempo de mamada. Aí eu vou perguntar para a doutora Aline aqui, existe de fato esse tempo de mamada? Não existe, Cláudia. Isso é mito. Vamos começar já quebrando um mito, né? Sim. O tempo de mamada, na verdade, não existe um tempo pré-determinado. Quem vai te dar esse tempo é o bebê. Tá? O seu bebê que vai mostrar para você se ele está satisfeito ou não e se tem necessidade de continuar com a amamentação ou não. Lembrando que é muito importante a gente não interromper a mamada em 20 minutos, que eu já escutei muitas mães, 20 minutos tá bom. 20 minutos cada peito. Exato, você também já deve ter escutado já. Isso. A composição do leite, ela não é a mesma do começo ao fim da mamada, né? Então, o leite inicial, ele é mais rico em água e lactose. E o leite final, ele é mais gorduroso, ele é que dá mais saciedade para o bebê. Então, é importante a gente deixar o bebê mamar o quanto ele quiser. Tá? Até ele soltar. Até ele soltar naturalmente. E olha, isso que a doutora Aline falou é muito verdade. Sabe por quê? Vocês sabem, eu já falei várias vezes aqui, mas eu acho que eu entendo um pouquinho de amamentação, porque a minha filha mamou até os 4 anos e eu lembro que ela, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, mesmo recém-nascida, era 5 minutos cada peito. E pronto, e ela ficava saciada. Geralmente daí 2 horinhas, mamava de novo, nunca foi de 3 em 3 horas. Isso deve ser outro mito, né? É outro mito. O corpo da gente não é matemático, então não dá pra gente pré-programar nada. Então, assim, o importante é que se ela se sentiu saciada com 5 minutos, provavelmente ela chegou nesse estágio do leite e ela resolveu parar. Sim, e diferente do meu segundinho, onde ele ficava mais tempo, né? Uma criança é diferente da outra. Então, o tempo de mamada, como a doutora Aline já mencionou aqui, quem vai dizer é o seu filhote. Exato. Né? Aí agora, doutora Aline, voltando um pouquinho, a gente começou com o tempo de mamada porque é a dúvida mais comum. Sempre que eu vejo alguma mamãe perguntando de amamentação ali, mas mamou 5 minutinhos e largou, né? Então, fica tranquila, ele tem o tempo dele.
Agora, voltando um pouquinho aqui para trás. Existe aquela coisa de bico invertido, ou um bico que serve para amamentar, outro não, né? Existe de fato isso mesmo ou não? Qualquer bico, qualquer seio é possível amamentar e, se é possível, a gente fazer algum tratamento durante a gravidez para melhorar e minimizar aí qualquer tipo de desconforto que a mãe possa ter. Existem sim alguns bicos que têm mais dificuldade para amamentação, são os bicos invertidos, os bicos planos, né? Isso, a tendência durante a gravidez, o corpo da mulher ele vai se preparando para isso, né? Então, a tendência é que ele vá formando o bico e durante a lactação realmente forme um bico melhor. Hoje a gente tem o advento do bico de silicone, né, que ajuda bastante. Ele é colocado sobre a mama da mãe e na sucção ele acaba formando um bico que futuramente ela pode retirar o bico de silicone. Mas é importante a gente saber que tem as rachaduras, tem as fissuras mamilares, que isso independente do tipo de bico que seja da mãe, pode acontecer. É natural e independe se é a primeira, segunda ou terceira vez que está amamentando, porque não depende só da mãe, depende também do bebê, né, da pega do bebê. Então é importante identificar se essa pega está sendo feita correta, de uma forma correta, se ele não está mamando só o bico, que isso também machuca a mama da mãe. E o importante, aconteceu a rachadura, a gente tem no mercado diversas pomadas à base de lanolina, que é um ótimo cicatrizante para mamilo, para a parte das mamas mesmo, e o próprio leite é um bom cicatrizante. Né? Então, se de repente viajou, tem um estoque em casa, mas aí viajou, está sem a pomada. Terminou a mamada? Passa um pouquinho do leite, lembrando de sempre lavar quando for oferecer novamente para o bebê. E mamas fissuradas, mamas machucadas, são mamas limpas. A gente não pode deixar ali correr risco de pegar uma infecção secundária, por exemplo, e dar uma mastite. Porque isso aí é que piora. Piora bastante. E olha que legal, ela falando aí dos bicos, e é muito verdade, porque antes de ter filhos, gente, eu não tinha. E hoje em dia, tem, né? Pareceu, formou. Né, 4 anos ali a pessoa, né? Bastante, incentivando, né? Acho que apareceu. E foi mesmo. E eu nem precisei fazer o uso do bico de silicone. A minha irmã, sim. Ela precisou fazer esse uso, usou durante um tempo e depois ela conseguiu seguir normalmente sem o bico. Então, quando bem orientado, sim. Eu acho que pode ser super útil, mas aí você consulta o seu médico, o seu ginecologista, para ele poder te orientar melhor. E, doutora, o tipo de parto influencia na amamentação? Dizem, a gente vê aí as correntes do parto normal, lindo, acho super legal, super apoio também. Mas, assim, é verdade que ter um parto normal facilita a amamentação? E por que disso? É verdade. Além dessas correntes do parto normal, o parto normal, ele é normal, é o natural, é o fisiológico do corpo da mulher. São os hormônios que são liberados, exatamente. Né? É toda uma preparação para a formação de uma mãe, né? Durante o trabalho de parto, né, para evoluir para um parto normal, o corpo da mulher ele libera a ocitocina, que é até muita gente conhece o hormônio materno, o hormônio do amor, né? A ocitocina, durante o trabalho de parto, faz com que o útero contraia, dá as contrações uterinas. E na amamentação, é o hormônio responsável pela contração dos ductos mamários. Então, é ele que vai fazer a ejeção desse leite. Tá? Claro que quem marca uma cesárea ou quem não entra em trabalho de parto vai ter essa liberação também, tá? Mas de uma forma mais gradual, de uma forma um pouquinho mais demorada. O trabalho de parto ele já prepara a mama para uma forma, para coisa mais natural da amamentação mesmo. Então, costuma ser mais fácil o trabalho de parto. Para quem teve. Mas isso não significa que quem teve cesárea não consegue amamentar, né? Alguma. A amamentação é exercício, né? É paciência. É paciência, perseverança. Às vezes, no primeiro dia, eu lembro que acho que no segundo dia que eu estava na maternidade, ela ficou a noite inteira no meu peito. Eu não aguentava mais. Até a enfermeira falava, olha, quer que a gente leve para o berçário, mas ela estava tão, né, aconchegada ali que eu falei, não, deixa. E foram assim 6 horas seguidas. Acredito. Mas aí o leite veio, minha filha, só acabou depois de 4 anos. Foi que foi, né? Veio bem, então. Veio. Mas é difícil, é paciência. Né? Cada fase é uma fase. O ideal é você persistir e tem que ser bom para você e para a criança, né? Se não for bom para você, aí você tem que começar a rever aí. Aí agora, outra pergunta que eu tenho para você. Outro dia eu vi lá no grupo uma mamãe de gêmeos e ela comentou, impossível amamentar gêmeos. Como eu vou amamentar? É uma tarefa impossível? Ou você já viu casos aí de mulheres que conseguiram amamentar em exclusividade, né? Exclusivo, livre demanda, gêmeos? Impossível não é, mas como você acabou de falar,
requer dedicação, requer paciência e requer perseverança, persistência, né? Principalmente aqueles bebês que chegam às 37 semanas, né, os gemelares, que são a termo que a gente fala dos 9 meses, tem total possibilidade, sim, de manter com aleitamento materno, tá? Só que a mãe vai precisar se programar. E outra coisa, mamãe de gemelar precisa de ajuda. Seja a mãe, seja o marido, seja a irmã, seja uma babá. Mãe de gemelar precisa de ajuda. Então, assim, ela vai ter que se programar para uma possibilidade muito viável que a gente vê. Retira um pouco do seu próprio leite. Na hora das mamadas, ela vai pegar um dos bebês, vai colocar no peito para amamentar e o outro vai ser simultaneamente amamentado, só que com um copinho. Tá? Que é muito fácil de pegar do bebê tomar o leite no copinho. A gente não indica colocar numa chuquinha, numa mamadeira, porque se ele começa com o bico, de bico, né? Ele não vai pegar mais o teu peito. Tá. Então, enquanto um está amamentando no seio, o outro está sendo amamentado com copinho. Na próxima mamada, o que veio para o seio vai para o copinho, o que foi para o copinho vem para o seio. Lembrando de fazer o revezamento das mamas. Então, se você esvaziou uma, o próximo vai ser na outra mama que estava mais cheia. Por causa daquele negócio de esvaziar até o final, de ter o leite mais gorduroso. Pegar todos os benefícios aí do começo ao fim. Né? Isso acaba sendo uma duração muito pouca, muito rápida, porque a mãe que realmente quer amamentar os gêmeos, ela vai se adaptar em algum momento a fazer essa amamentação simultânea. Então, ela vai acertar a pega dos dois, né, que isso também não é fácil. Sim. De um não é fácil, de dois é mais difícil, então. Então, ela vai se adaptar a essa mamada simultânea e aí ela não precisa ficar revezando a criança e o seio. Pode ser sempre um em um e o outro no outro seio. E isso pode se adaptar normalmente até os 6 meses, pelo menos. E a organização, gente, tem que existir, independente se for gemelar ou não. Ela, falando aqui da organização, eu lembrei. Eu sempre anotava, eu escrevia D ou E, se é o último, porque Deixa depois eu te falar, esquece. Hoje tem aplicativo para isso. Ah, então, mais fácil ainda, gente. Na Hoje minha a gente tem época, independente que faz muito tempo, né? Mas há 6 anos atrás, não tinha essa história do aplicativo. Então, eu ia numa folhinha lá e escrevia D, E, para lembrar. Especialmente nas mamadas da madrugada. Sim. Que aí você dorme, acorda. Gente, nenhuma mãe, né? Hoje tem os aplicativos que colocam lá qual a mama que você está oferecendo, quanto tempo de mamada você deu, qual o intervalo entre uma mamada e outra. São bem úteis. Olha que legal. Então, Podem procura procurar aí na sua loja de aplicativos, né? Deve procurar como? Amamentação? Exato. Olha que legal, baixa aí e vê com qual você se identifica mais. Acredito que deva ter mais de um. Tem alguns e a maioria é muito fácil de lidar. Então, só procurar que vocês vão encontrar com certeza. Olha que demais. Aí agora, eu quero perguntar aqui, voltar mais um pouquinho. E nos problemas? Eu li aqui que a gente comentou sobre o freio de língua curto. O que seria isso? Isso é um impeditivo da amamentação? Não é um impeditivo. Isso chama anquiloglossia, né? O freio. Anquiloglossia. Isso. É o freio da língua do bebê. O freio, na verdade, é uma membrana que a gente tem embaixo da língua, que ela acaba sendo implantada um pouquinho mais para frente. Isso dificulta alguns movimentos da língua para o bebê. Tá. Né? Então, durante a sucção, durante a amamentação, o bebê precisa de alguns movimentos dessa língua, que ele precisa apertar o bico da mãe, né? E precisa fazer a deglutição, precisa empurrar o leite para trás. E esse freio mais curto acaba impedindo alguns desses movimentos. E se torna uma mamada menos efetiva, né? Ele vai tomar menos leite e, de alguma forma, a mãe vai ficar incomodada, vai sentir mais dor. Então, a grande maioria, opta por um procedimento cirúrgico, a gente pode colocar assim, que é feito em consultório do pediatra, precisa da avaliação da pediatra, a princípio, né? E, sendo diagnosticado isso, ele levanta a língua do neném no próprio consultório e dá um piquezinho com uma tesoura cirúrgica. Alguns até optam por uma anestesia local, um spray, mas a grande maioria não precisa, a gente não tem inervação de dor, o bebê sai mamando do consultório do pediatra. Nossa, que legal. E esse problema, digamos assim, ele é identificado lá na neonatal, na maternidade já, normalmente, né? nas primeiras semanas. Tá. Justamente porque a mamada fica muito difícil. Então pode ser que saiu do hospital, ok, mas de repente a mãe em casa viu que está muito difícil, vai na primeira consulta do pediatra, que geralmente é dentro desses 10 primeiros dias, né? Dá uma olhada, porque de repente, se for só esse o problema, é fácil de ser solucionado, né? Olha que bacana. É bem tranquilo. Ó, doutora Aline, fica aqui. Nós vamos para um intervalo rapidinho e nós já voltamos falando aí sobre a amamentação com vocês. Já volto.
Você já conhece o Free Jump Park? Uma experiência única no primeiro parque de trampolins do Grande ABC. Free Jump Park está localizado na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. Funciona de terça a domingo. Consulte os horários em nossas redes sociais. Free Jump Park. Viva essa experiência única! No mundo que precisa de mais coexistence, que precisa de mais equality, respect, tolerance, aprenda inglês com quem pensa como você. Viagem. Você, cidadão do mundo. Voltamos, continuando aqui o nosso agosto aí em pró-amamentação. Estou com a doutora Aline Vieira, que é ginecologista e obstetra. E ó, só vou arrumar uma coisa aqui. Toda semana com a gente, meu povo. Isso é muito bom, toda semana poder contar com uma ginecologista e obstetra. É tudo que a gente precisava, né, mulherada? Agora tem a doutora Aline toda semana aqui. Então, mais do que nunca, eu vou pedir para vocês deixarem os comentários de vocês nessa transmissão ao vivo, o que vocês gostariam que a doutora Aline falasse aqui com a gente. Hoje, para começar e para comemorar aí o mês de agosto, que falando sobre amamentação, é justamente esse tema. E agora nós vamos continuar aqui. Nós já falamos dos tipos de bico, né? Enfim, dos problemas na pega, o que o bebê poderia ter de problema. E agora eu quero saber, a alimentação da mamãe. Aquela história, gente, porque eu não sei vocês, mas foi o segundo parto. Ficar sem chocolate, sem café, porque dava cólica no bebê, né? A alimentação da mãe, é verdade? Influencia mesmo, né, no leite? Influencia em partes. Eu tenho recebido muita mãe, né, que preocupada, como é que eu vou perder o peso que eu ganhei durante a gravidez. Meninas, amamentar emagrece. Muito, é verdade. Gasta muita energia para amamentar. Então, a amamentação não é a hora de contar calorias, talvez é a hora de escolher as melhores calorias. Sim. Tá? Então, não é hora de fazer uma dieta restritiva, por exemplo, porque isso pode gerar uma dificuldade na qualidade e na quantidade do leite. Então, tem que ser uma alimentação rica em todos os nutrientes, não dá para preservar alguma coisa ou outra. O que dá cólica no bebê, por exemplo, é a mesma coisa que vai dar gases na mãe. Então, a gente tem que evitar um pouquinho os grãos, né? Evitar os açúcares em excesso, também não vai fazer tão mal para o bebê, mas pode aumentar um pouquinho o risco, sim, das cólicas, porque tudo é passado pelo leite. Então, se você acha que vai fazer mal para você, vai fazer mal para o bebê também. Então, tem que ser uma hora de muito equilíbrio, uma hora de muito bom senso. Claro que se você já estava acima do peso, você precisa aí de uma restrição, é importante o acompanhamento nutricional, o acompanhamento até de um endocrinologista, para a gente justamente não perder o necessário para a amamentação. Dá para ser feito, mas não é hora disso. A própria amamentação vai te emagrecer, fica tranquila. Olha, e aí falando aí, a mulherada, né, se preocupa em emagrecer, o uso de adoçantes, ele é liberado ou existe algum tipo de adoçante que menos prejudicial, que é liberado aí durante a amamentação? Adoçantes e produtos diets, produtos dietéticos, eles têm um público-alvo que são os diabéticos, né? Eles são produtos que são manipulados quimicamente para dar o sabor adocicado. Então, assim, não tem nenhum estudo que realmente comprove esse problema que pode trazer para as crianças, mas a gente pede para evitar, caso a mãe não seja diabética, né? O uso do açúcar em porções moderadas é muito saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, a gente pede para evitar, principalmente em excesso, esses mais industrializados. Hoje a gente tem uma outra gama também de esses adoçantes um pouco mais naturais, o xilitol. Pode, mas a gente pede para evitar. O açúcar, gente, 1 grama de açúcar tem 4 calorias. Sabendo administrar isso ao longo de um dia, é fácil. E o paladar é adaptável. Sim. Né? A gente tem um pouco daquela ansiedade que precisa descontar no doce, mas é adaptável. Então, não necessariamente tem que usar o adoçante artificial. A gente prefere optar por não usar. E é verdade essa adaptação aí que ela falou, porque eu tomava café com açúcar, depois adoçante, agora tô sem. Nada. Tô conseguindo. Agora, aproveitando aí o gancho, então, o que uma mamãe no pós-parto, que está aí começando a amamentar, o que é ideal ela ingerir em alimentação? Precisa ter todas as gamas nutricionais. Então, ela precisa de carboidratos, sim,
Nada tá? de low carb Nada aí, de low viu? carb, não é hora disso, tá? Tá. Precisa da parte de proteínas, os laticínios ajudam bastante e hidratação é muito importante. Muita Você está água. oferecendo líquido para o seu bebê, então você está perdendo o líquido do teu corpo. Então a garrafinha de água é a melhor amiga da mãe que amamenta. Gente, eu deixava 2 litros do lado, assim, da minha cama, onde eu estivesse, porque se não tivesse lá, era o marido que sofria, né? Claro. Água, pelo amor, eu tinha muita sede. Sede. Né? E o sede é um Porque quanto indicador mais- que você está fazendo certo, mas que o teu corpo já está precisando, né? Precisando Então, o hidratar. ideal é nem sentir a sede. Você está repondo isso conforme você está amamentando. Então, não espere sentir sede, tá, meninas? Tomem, aí aumentem, né, essa Exato. ingesta aí de água, ao invés de 2 litros, vai ser muito mais. Pelo menos comigo foi. E é, E não né, sempre. necessariamente só a água, né? A gente tem aí sucos naturais, os Chá. próprios chás podem ser utilizados, né? Então, e também a gente adapta com pouco açúcar, às vezes até sem açúcar. Então, precisa repor líquido, é extremamente importante. Legal. E, doutora Aline, falando de alimentação, mas agora da alimentação do bebê, né? Alguns pediatras indicam aí, e eu bato nessa tecla da amamentação exclusiva até os 6 meses, introdução alimentar só depois. Mas cada caso é um caso. Sim. Tem mãe que não tem licença maternidade, tem mãe que volta a trabalhar aos 4 meses, e aí? Né? Às vezes não conseguiu tirar o leite e começa a fazer uma introdução alimentar. É verdade que a introdução alimentar feita antes dos 6 meses, ou mesmo aos 6 meses, ela atrapalha a amamentação ou não? Isso é um mito? Isso é um mito, ela não atrapalha a amamentação. Na verdade, entra um pouco em conflito, sim, porque, pensa, até aquela ocasião, a vida do bebê foi mamar. Né? Sim. Então, você vai introduzir uma papinha de frutas, você vai introduzir um suco, vai ter uma estranheza da parte do bebê natural. Ele não sabe, não está adaptado àquele paladar, não sabe o que é aquela textura. Então, é normal que a primeira reação seja um pouco de rejeição e ele vai pedir pelo peito, né? Mas isso tem que ser introduzido, faz parte do crescimento do bebê. Então, tem que ser, sim, introduzido. É importante a insistência de você oferecer a papinha, de você oferecer o suquinho. Quando ele se sentir saciado, quando ele começar a se alimentar e se sentir saciado, automaticamente ele não vai exigir o peito, ele não vai pedir tanto o peito, o mamar em si. Então, é uma troca que vai surgindo naturalmente, mas que precisa, mais uma vez, de persistência, né? E um pouquinho de paciência também. E a gente sabe que a amamentação tem a história do vínculo, né? O vínculo materno. Então, não precisa cortar isso. Isso tem que existir durante esse período de troca, né? Não troca, de acrescentar. Então, não precisa ser nada radical, mas um não atrapalha o outro, um complementa o outro. Sim. E eu lembro, na época dos meus filhos, às vezes eles comiam um prato de feijoada e depois mamavam, gente. Exato. Na boa, tem pão ali e aqui Acaba sendo, para a sede da criança, ela também não sabe te falar que está com sede, então a mama é o que ela tem para matar a sede. Então ela acaba pedindo aquilo depois de uma alimentação, por exemplo. Sim. Então, Né? por isso que eu falo que não indifere. atrapalha, um complementa o outro. E tudo com muita calma, né, doutora Aline? Calma. Porque no leite materno ele já tem tudo o que precisa. Então a introdução é introdução mesmo. Ele está começando, vai Exato. experimentar. Não é que ele vai bater um prato de papinha logo aí de cara aos 6 meses na primeira semana. É uma colherzinha, mas ainda o principal alimento até 1 ano é o leite materno. Sim, né? tem Tanto bastante é que nutriente. o ideal é que isso. você continue. E né, não amamentando. desista na primeira tentativa. É o que eu falei, o bebê não está acostumado com aquele paladar. Então, não é que ele não gostou daquela fruta, ele não entendeu ainda o que é aquilo. Tem um estudo que fala que tem que provar, no mínimo, não sei quantas vezes, 8 vezes, sei lá. Isso, não tem um até número dizer que não exato. gosta. É. Falei, gente, mas eu vou dar 8 vezes de ló pra minha filha até ver se ela gosta, né? Mas você tem que adaptar, como a gente já falou, o paladar é adaptável nosso e o dos Sim. bebês. Então, é insistir, é tentar, ele vai ter aquela dificuldade no início, mas acaba se adaptando. E a grande maioria gosta de muita coisa, né? Então, não tem necessidade de desistir logo na primeira careta. Né? Vai continuando, força aí. Aí agora, doutora, e quando acontece do peito tá muito cheio, né? Às vezes passou 10 minutos do horário da mamada, tá explodindo quente, né? O ideal é tirar um pouco desse leite manualmente, né? Antes de oferecer ao bebê, ou é melhor deixar ele sugar logo de cara? Uma mama muito túrgida, né, que a gente fala, uma mama muito cheia, dificulta inclusive a pega do bebê. O mamilo fica endurecido, o bebê não consegue abocanhar totalmente a areola. Então, é importante para isso, Dá uma não precisa ali, né? esvaziar a mama, mas tirar um pouco desse excesso que passou os seus 10 minutos, tá em excesso, né? Então, tirar um pouquinho, fazer uma pequena massagem, fazer uma ordenha manual mesmo, tá? Para conseguir o bebê abocanhar direitinho.
É importante, pelo que a gente já falou, de que o leite ele não tem a mesma composição do começo ao fim. Então, se está muito cheio, o bebê talvez não consiga chegar ao final Que é da o leite mamada, mais que é o grosso, leite mais né? grosso, que é o leite mais sustenta. gorduroso. Porque o primeiro é a água, né? Mata a sede, mais ou menos isso, né? Então, se está muito cheio, talvez o bebê não dê conta de chegar nesse mais que sacia melhor o bebê. E tem o feedback, na verdade, né? Se o seu corpo, se você não esvaziou, o seu corpo entende que você não tem necessidade de encher. Então, quanto mais cheia você deixa a mama, menos você vai produzindo o leite. Então, é importante para o teu corpo entender que você está esvaziando, que ele precisa produzir mais. Que é o que a gente sempre fala, você produz de acordo com o estímulo que você dá. Então, quanto mais você amamenta ou quanto mais você esvazia o peito, mais ele enche, mais ele vai produzir. Então, é importante para essas 3 coisas. Então, aquela coisa de dizer, às vezes as mães falam, ai, mas eu tô sentindo... Aí eu o inverso, minha mama tá vazia, não tem leite. O ideal é, então, deixar o bebê sugar Estimula ali mais. horas, sei lá, muito tempo. Deixa fazer ele de chupeta, que é interessante. O estímulo da sucção faz com que você produza mais leite. Então, é interessante deixar o bebê chupetar Olha, um então pouquinho. aquela história que as nossas avós dizem aí, ai, tá fazendo seu peito de chupeta. Há casos que, né, são para o bem. Úteis. Né? Porque aí o leite, o organismo vai pensar, poxa, se ele está puxando, vai ser produzido. Exato. Né? E doutora, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu vi que você separou várias, né, dicas aí para as mamães que vão amamentar ou que estão amamentando. Eu gostaria que você falasse aqui para elas todas essas dicas. São dicas simples, na verdade são comentários que precisam ser falados, alguns até a grande maioria já sabe, mas acho interessante de serem lembrados, né? Primeiro, umidade é inimiga de pele saudável. Então, se usa aquele protetor, né, o absorvente, a concha, ou mesmo um bojo de um sutiã que fique úmido naquele mamilo, não é legal. É uma pele que já está fragilizada pelo ato da sucção do bebê e ficar úmido não é bacana. Então, manter aquilo bem sequinho, vazou um pouquinho, já vai e troca, é importante. Pele úmida não é uma pele saudável, tá? A gente falou das mamas muito engurgitadas, muito cheias, né? Importante é começar a perceber, você está incomodada por muito tempo, com essa mama muito inchada? Será que está sendo esvaziada de uma forma correta? Será que você está tendo uma sustentação correta de sutiã? Né? Então, até o sutiã, então, pode interferir? Pode interferir. Sutiã muito frouxo, muito largo, você tem que ter uma sustentação nesse momento, você está com peso maior, sim. né? Então tem que ter uma sustentação legal. Outra coisa importantíssima de sutiã, que eu vejo muito, a grande maioria, acho que se não 100%, 99% dos pós-parto, quando eu vou fazer visita, aquele sutiã com aquela abertura, sim, que fica aquele triângulo em volta do seio. Principalmente para quem já tem a mama grande. Aquilo limita o seu seio, geralmente eu não gostava fica desse sutiã também, porque eu fica achava que me encaixado. marcava. Isso, só que esse marcar, na verdade, ele está contraindo os ductos mamários. Sim. Então, corre o risco, inclusive, de você empedrar o leite por causa do sutiã. Olha que instinto, hein? Eu não gostava desse sutiã, não usei. Que bom. Aí eu usava o normal, de lycra, assim, Exato. tirava por baixo, por cima. Que, na verdade, é o que a gente indica. Esses são bons até para quem tem uma mama um pouco menor, porque ele realmente pode correr o risco de empedrar o leite por causa disso. Então, tome cuidado. Tomem com bastante cuidado. Outra coisa importante, está muito inchada, está muito incomodada, vou para o banho quente, colocar a mama na água quente. A fazer a massagem. Não, quente não, é sempre compressa fria. Porque fria vai contrair, né? Exato. O quente solta mais leite. É verdade, o quente é abre instinto, mais. não né? é? Você vai para colocar no quentinho, não é para fazer isso. Mamas muito Nossa, isso eu acho que eu fazia errado. E pode perceber, quando você vai para o banho, geralmente é a hora que esguicha. Sim. Né? Porque está produzindo mais. A gente tem uma vasodilatação e tem uma dilatação dos ductos mamários também. Sim. Então, tá água muito... morninha para fria aí, então. Exato. Hein, a gente até orienta a fazer um chazinho de camomila, deixa na geladeira um pouquinho, faz as compressas frias, que aí diminui um pouco a produção, diminui aquele engurgitamento mamário. E aquela sensação, né? Não sei se vocês, mas a minha sensação era quente aqui, assim. Isso, né? e isso até também latejava, assim. ajuda um pouco a tirar essa sensação do latejante. Entendi. Né? E uma coisa importantíssima que eu acho que é importante relembrar, nunca, de forma alguma, puxar ou a criança ou puxar o peito na hora de encerrar a mamada. Isso é uma grande causa de fissura mamilar, dói bastante. Puxar. Nunca. Dá pra colocar o dedinho. Ai, gente, eu tô craque nessas coisas, vou amamentar de novo. É essa a dica que a gente dá, colocar o teu dedo entre o teu bico, até que ele solte do bico e pegue seu dedo. Isso. Que aí é a hora que você consegue tirar sem machucar,
nem a boca do bebê e muito menos o seu seio, né? Sim, que tá porque bem se dolorido. machuca, depois o sofrimento é grande ali. Exato. Ai, obrigada, doutora Aline, Imagina, amei. eu que agradeço. Semana que vem tem mais. Tem mais, com Tem certeza. mais assuntos. Doutora Aline agora toda semana, ginecologista e obstetra aqui com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Depois postem fotos de vocês amamentando aqui nos comentários dessa transmissão pra gente ver. Deixa eu falar o meu look de hoje pra vocês, olha. É da Que Show Modas. Olha que linda aqui a saia. A blusinha, a Karina tá com várias blusinhas com pedrarias lá na Que Show. Linda, linda. Os acessórios, gente, da Cynthia Hills, semi-joias. Não sei se vai dar pra ver aí, ó. Dá pra ver? Anéis, brincos, olha lá que legal. E, gente, os sapatos de todos os dias é da Rosa Choque para vocês também. Rosa Choque que fica ali no Eduardo Monteiro também, em frente à Que Show, tá bom? Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que agora estamos todos os dias de segunda a sexta, às 14 horas. Eu espero vocês sempre. Um beijo e até amanhã.